Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Cara, tem a nossa pergunta que repercutiu bastante pro Eric na coletiva de hoje, joga demais o Eric. Tem esse absurdo que eu vou emitir essa opinião sobre a torcida única, né, por conta de marginais travestidos de torcedor. E tem o Kaique que pode estar deixando o tricolor, tá bom? Mas antes, ó, deixa o like, inscreva-se que você ajuda demais a gente, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. Vídeos todos os dias pra deixar você super bem informado aqui na Gol TV. Cara, começar falando sobre o Eric, que eu acho ele um baita jogador, um jogador super diferenciado, essa é a pura realidade. E ele deu entrevista hoje, e esse Bavi será o primeiro aí desse Bahia nessa temporada, né, contra um time aí de Série A, e o Eric deve jogar, né, porque a informação que a gente vem trazendo aqui, alguns companheiros que cobram o Bahia também vem trazendo essa informação, é de que o tricolor baiano deve ter um time misto, nada de força máxima, e o Eric, desse segundo time, eu acho que é o mais titular de todos. Tá, eu sempre falo aqui, se o Jean Lucas esse ano não correr, não jogar e o Eric não se machucar, o Eric toma a titularidade do Jean Lucas, tá? E ele deu entrevista hoje e a gente perguntou, né? Eu perguntei pro Eric, ano passado ele foi um jogador que iniciou muito bem, acabou se machucando, e como que ele se sente esse ano, se ele acha que ele pode continuar ajudando, sendo letal, né? Olha o que respondeu o Eric a nossa pergunta na coletiva de imprensa hoje, lá no CT do Tricolor. Bom dia, entrevista coletiva com o meio-campista tricolor. A primeira pergunta é de Jonas Stelman e Manuel Nascimento Petitinga. Eric, o torcedor do Bahia pode esperar um Eric ainda mais presente e letal em campo? A questão da titularidade para você é só ter uma sequência? Como você vê esse assunto? Bom, a gente está diante de um grupo muito qualificado, né? E desde quando eu cheguei eu sabia que a competitividade ia ser grande. Mas eu sou um cara que trabalho muito em prol do grupo, né? E eu sei que há um processo para você se tornar titular de uma equipe que tem uma base jogando junto há pelo menos 2 anos, com jogadores de extrema qualidade que foram convocados para a seleção brasileira, que tem uma qualidade técnica enorme. Então, a partir do momento que eu cheguei, eu falei que eu estaria disposto, ia me dispor a ajudar da melhor forma possível, seja iniciando com os 11 ou entrando no decorrer da partida. Eu acho que o sentimento de pertencimento ele vai de acordo com o que cada atleta pensa, e eu sei que a partir do momento que você está relacionado para o jogo, você tem a sua importância, você se coloca num lugar de protagonismo para poder ajudar a instituição na qual você defende. Tá aí, meus amigos, o Eric falando, né? Cara, esse cara vai ajudar muito, ele é um baita jogador, ele é um volante extremamente diferenciado, ele é um volante moderno, né? É totalmente moderno a forma que ele joga. Enfim, eu gosto muito desse cara. Eu gosto muito desse jogador. Espero que ele não tenha mais contusões, que ele possa ter a sequência que ele merece. E se ele ter a sequência e manter o padrão do ano passado, e, cara, sem jogar praticamente o ano inteiro, ele foi extremamente importante e vice-artilheiro do Bahia na temporada. Uma aquisição grandiosa do Bahia, o Eric. Tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu queria falar é sobre a torcida única, né? E no Rio de Janeiro e alguns poucos estados ainda isso não existe, né? Ainda tem torcida mista. Evidentemente que isso é um processo. Na Bahia, agora aí no Bavi, vai ser mantida a torcida única por conta dos últimos episódios, da violência que toma conta do futebol e dos arredores. Mas uma pergunta que eu faço aí pra vocês, tá? Vamos lá. Será que é tão difícil você montar um esquema de segurança que possa garantir o torcedor ir assistir o jogo, sabe? Será que é tão complexo, é tão complicado? Por quê? Os torcedores, eles marcam de brigar longe do estádio, às vezes. Eu vou dar um exemplo claro. Lá atrás, quando alguma torcida organizada aqui do Rio de Janeiro estava punida de ir ao estádio, eles marcavam a 20, 25 quilômetros de distância do estádio para poder brigar. Então, fazendo um comparativo com Salvador, Festival de Verão de Salvador, o policiamento dá conta, né? Gente pra caramba. Carnaval de Salvador, carnaval de rua, lindíssimo, maravilhoso, o policiamento dá conta lá das confusões, né? Não falta um pouco de querer, um pouco de querência, não falta um pouco porra, vamos fazer acontecer. Isso é importante pro Estado, cara.
Isso é importante pro Estado ter essa festa, ter a magia desse futebol acontecendo, as duas torcidas se degladiando positivamente nas arquibancadas com cânticos, sabe? Eu acho muito chato isso. Eu acho muito chato que todo mundo tenha que pagar, que o espetáculo histórico tenha que pagar por conta de 10 ou 20 marginais travestidos de torcedor. Tem que prender todo mundo. Aí tem que prender todo mundo. Aí eles preferem fazer o fácil. Qual é o fácil? Vão proibir. Né? Qual é o difícil? Conter. Fazer um trabalho adequado de segurança dos torcedores de bem que querem o estádio para poder acompanhar o futebol. Ah, não, cara. Olha só, isso vai dar muito trabalho. Vamos proibir logo que assim é mais fácil pra gente. É isso. Né? Sempre pelo caminho mais fácil. E como tudo aqui no Brasil, quem acaba pagando é a pessoa de bem. Né? É a pessoa de bem. Tem um desvio milionário. Aí quem paga é o trabalhador. Né? É sempre assim, tá? Vamos lá, ó, o primeiro Bavi de 2026, marcado para esse domingo, vai repetir esse roteiro conhecido, né, desde 2017, com uma rápida interrupção. Tricolores e rubro-negros não dividem o mesmo espaço nos clássicos, cara. Essa é uma palavra muito forte, não dividem o mesmo espaço nos clássicos. Como se fossem marginais, como se fossem bichos. Não pode, esse aqui tem que ficar aqui, esse aqui tem que ficar aqui. Não, cara, são seres humanos, racionais, dentro de um contexto, né, sabe, aliás, nem sei se eu posso considerar seres humanos os caras que se matam por futebol, uma coisa que eu sempre falo, eu amo futebol, tá, e a partir do momento que eu adentrei internamente, nas entranhas do futebol, eu comecei a entender, vocês se matam pelo time, né, brigam, entram na porrada, mas quando acaba o jogo, os dois elencos se conhecem, fazem churrasco juntos, brincam, vão para os seus hotéis de luxo, com as suas loiras maravilhosas, tomar os seus champanhes espetaculares. O burro é você que briga, cai na porrada e tem que trabalhar no dia seguinte, tá? O Bavi de domingo é o Bavi 505 da história e o 31º com torcida única. Cara, 31 Bavis com torcida única. Essa é uma realidade para metade dos clássicos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Além do Bavi, 6 clássicos entre 4 grandes de São Paulo também são disputados com torcida única. Na segunda divisão é o caso do Náutico e também do Sport e dos jogos envolvendo os grandes clubes de Goiás. Não é só o Bavi, né, que é a torcida única, então outros clássicos, os 4 de São Paulo também são de torcida única, tá? Tudo começou lá em 2017, quando torcedores se envolveram em uma briga generalizada que terminou com 44 pessoas apreendidas, né? De um Bavi que foi disputado na Arena Fonte Nova, tá? Após o jogo, um homem morreu e o outro foi baleado, né, em confusão no Dique Tororó, região próxima ao estádio. Diante dos episódios de violência, a CBF, após a recomendação do Ministério Público aí da Bahia, determinou que os Bavis fossem disputados com torcida única, beleza? E aí eu tenho certeza absoluta que todos esses 45 detidos aí, todos estão soltos e, consequentemente, são esses mesmos que continuam brigando e se matando aí por conta de futebol. Inacreditável. Cara, quero falar uma outra coisa com vocês. Eu queria falar sobre o Kaique. O Kaique pertencia ao City, veio pro Bahia, não teve sequência e, pelo que a gente tá entendendo, o Rogério Ceni não confia no futebol do garoto. Hoje o Kaique, se tratando de lado direito ali, ele é o terceiro da posição. Né? Ou se não o quarto, se você pensar que o Forquim vem tendo mais minutagem nesse início de temporada. E aí o que o Bahia tá fazendo? O Bahia coloca ele no mercado, lembrando que o Bahia adquiriu ele, né? O Bahia coloca ele no mercado para procurar um novo clube. E já tem 2 clubes interessados, um clube da MLS interessado em contratar o jogador. Aí muitos me perguntaram, pô, Jonas, tu acha? Jogador jovem, mal jogou. Cara, é difícil a gente fazer uma análise profunda em relação ao Kaique, porque justamente isso, ele não jogou. O Kaique não jogou, ele não teve uma sequência, sabe? E os jogos que ele jogou, né, eu acho que ele fez bons jogos, mas aparentemente, internamente, Rogério Ceni não confia no futebol aí do jogador e foi colocado no mercado para procurar uma nova equipe e deu para perceber que não confia a partir do momento que você vai para o mercado para contratar jogadores da mesma posição. Então, se você tem, né, pelo lado esquerdo, vamos fazer uma análise rápida, pelo lado esquerdo tem o Sanabria e tem o Eric Pulga, né? E aí uma terceira opção que pode ser a base, pode ser um jogador ali improvisado, enfim. Pela direita tem o Ademir, que para mim é titular absoluto, que tá jogando o Ademir é brincadeira. Tem o Kiki, que joga ali pela direita também. Enfim, e tem o Kaique e tem o Forquim. Então, não adianta você ter um jogador como o Kaique, que é relativamente caro, para ser a terceira ou quarta opção.
é melhor você ter um jogador da base, enfim, que joga ali pelo aquele lado. Eu acho que faz bem o Bahia, caso não tenha espaço para ele, caso não confie no futebol dele, então é melhor efetivamente colocar o jogador aí no mercado para arrumar uma outra oportunidade, um outro clube para ter minutagem. Tá bom? Meus amigos, boa noite para você, deixa o like, inscreva, verifica aí se tu tá inscrito. Pô, cara, você assiste meu vídeo todo dia, vê essa cara todo dia e não se inscreveu ainda? Então se inscreva aí no canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos chegar a muito mais torcedores, tá bom? Beijo no coração, saudações, tamo junto, valeu!